você receberá exatamente aquilo em que crê. Se podes, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23, 16 de outubro. Não consigo sequer começar a contar as vezes em que pessoas me disseram: Rick, ninguém jamais foi capaz de fazer o que você está tentando fazer na sua parte do mundo. Conhecemos vários que tentaram fazê-lo no passado, mas falharam e acabaram em um caos. Por isso, tenha cuidado, porque é altamente improvável você ser capaz de realizar o que está tentando fazer. Ao longo dos anos, esse tipo de previsão de pessimismo e desânimo nos foi dado mais vezes do que somos capazes de contar. Pessoas nos disseram que quase tudo que já fizemos é impossível. Por exemplo, disseram que era impossível transmitir a palavra de Deus por televisão em nossa parte do mundo, mas nós o fizemos mesmo assim. Asseguraram-nos que era impossível um estrangeiro ter um grande impacto sobre pastores e igrejas nacionais, mas estamos causando um impacto surpreendente que está afetando milhares de pastores e igrejas. Quando iniciamos igrejas em várias cidades importantes, fomos alertados. Ninguém jamais foi capaz de estabelecer uma igreja grande nessas cidades e vocês também não conseguirão fazê-lo. Porém, com a ajuda de Deus, nós o fizemos e hoje essas cidades têm igrejas grandes e poderosas que estão prosperando. Quando Deus nos chamou para iniciar nossa igreja no coração de Moscou, apareceram pessoas céticas para nos dizer: Moscou é a sede dos principados e poderes demoníacos. Essa influência demoníaca altamente concentrada é tão forte que ninguém foi capaz de rompê-la e estabelecer uma igreja poderosa no coração de Moscou. Queremos prepará-los para que vocês não fiquem demasiadamente decepcionados, porque provavelmente vocês também não serão capazes de fazer. Ao ouvir isso, dei uma boa gargalhada. Jesus disse: Se podes, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, 23. Jesus deixou claro: se crermos, todas as coisas nos serão possíveis. A palavra possível é a palavra grega dunata, a qual provém de dunatos. Expressa a ideia de capacidade, poder, alguém apto e capaz ou alguém competente. A palavra dunatos compartilha a mesma raiz da palavra grega dunamis, que significa poder. Isso nos diz enfaticamente que há um poder que faz com que alguém se torne apto, capaz ou competente para qualquer tarefa. Quando esse poder explosivo aparece e começa a operar na vida de um indivíduo, não importa quão inadequado ou desqualificado ele era antes. Esse poder o energiza e o capacita para a tarefa que está diante dele. Porém, quem é essa pessoa capaz de realizar proezas impossíveis? Jesus disse que tudo é possível para o que crê. A palavra crer vem da palavra grega pisteuonte, proveniente da palavra pistes, que significa fé. Entretanto, quando pistes se torna pisteuonte, como nesse versículo, retrata uma pessoa que está crendo. Não se trata de alguém que teve uma experiência de fé no passado. Em vez disso, é uma pessoa que está crendo instantaneamente. Ela não apenas creu no passado, ela é crente. Sua fé está avançando ativamente neste momento para tomar posse do que Deus lhe prometeu. Sua fé está se esforçando de maneira contínua, constante, incessante e inabalável para tomar posse do objetivo desejado que enxerga diante de si. Veja, a fé é a faísca que acende o impossível e o faz ser possível.
Quando a fé de uma pessoa é ativada, põe em movimento o poder sobrenatural que capacita essa pessoa a fazer o que normalmente nunca seria capaz de fazer. Foi por isso que Jesus disse: Se podes, tudo é possível ao que crê. Uma vez que a fé tenha sido ativada e permaneça ativada, uma pessoa se torna capacitada e revestida de poder, de modo que fique apta e competente para fazer o que quer que Deus lhe tenha ordenado. Essa pessoa pode até fazer o impossível. Quando recebo um novo mandato de Deus para avançar em território novo e desconhecido, não deixo o medo e a dúvida inundarem minha mente. Em vez disso, começo imediatamente a renovar minha mente para crer que posso fazer qualquer coisa que Deus tenha me pedido para fazer. Se Ele me disse para fazer algo, independentemente de quão grande ou quão impossível pareça à mente natural, digo a mim mesmo que sou capaz de fazê-lo. Afinal, se fosse impossível, por que Ele diria a mim e à nossa equipe para fazê-lo? O fato é que em Deus tudo é possível. Por isso, cabe a mim e aos outros membros de minha equipe pensar em conformidade com a palavra de Deus. E, ao aumentar a minha fé até o nível necessário para enfrentar o novo desafio, sinto em mim uma explosão de poder sobrenatural que literalmente me leva à dimensão em que as coisas impossíveis se tornam possíveis. Jesus deixou muito claro que recebemos exatamente aquilo em que cremos. Se creio que posso fazer o impossível, eu o farei. Porém, se creio que não posso fazer o impossível, não o farei. Quando olho para as pessoas que me alertaram sobre tudo o que elas pensavam não poder ser feito, a maioria delas não fez nada. Em outras palavras, elas conseguiram exatamente aquilo em que creram. Porém, por termos ousado crer, hoje estamos em meio a muitas tarefas impossíveis cumpridas, que outros disseram que nunca poderiam acontecer. Eles estavam errados. Nunca subestime o poder da fé. Certifique-se de estar pensando e crendo corretamente, porque aquilo em que você crê é exatamente o que você receberá. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, como a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê, estou pedindo que tu me ajudes a renovar a minha mente para crer que eu sou capaz de fazer qualquer coisa que tu me pedires para fazer com a minha vida. Ajuda-me a compreender verdadeiramente que nada é absolutamente impossível para mim quando eu creio. Eu me arrependo muito dos momentos em que dei ouvido a vozes de dúvida e incredulidade que me convenceram a desistir das grandes vitórias que tu tinhas à minha espera. Com a ajuda do Espírito Santo, a partir deste momento, eu fecharei os meus ouvidos às vozes da descrença. Hoje libero a minha fé para crer que qualquer coisa me é possível, desde que tu sejas aquele que está me pedindo para fazê-la. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você consegue pensar em situações de sua vida nas quais o Senhor colocou em seu coração um sonho que outros pensavam ser impossível, mas você permaneceu firme em sua fé e se recusou a deixar que aquelas vozes de incredulidade o afetassem? Com o tempo, você viu aquele sonho acontecer? Como você seria diferente hoje se não tivesse crido e se agarrado ao que Deus lhe havia dito até ver a manifestação daquela promessa? Há um sonho específico colocado em seu coração pelo Espírito de Deus durante o período atual de sua vida? Ele lhe parece grande demais? Já que tudo é possível ao que crê, você está disposto a liberar a sua fé hoje e começar a crer que o impossível pode vir a acontecer em sua vida?
curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.